A primeira é gerar anúncios e não precisa de muito dinheiro. Você precisa gerar anúncio para aumentar a sua base. Como e por quê? Como é da seguinte forma, você vai fazer anúncios específicos voltados para a tua persona, quem é o teu público-alvo, e esse público vai ser impactado por algum conteúdo seu. De preferência, o seu melhor conteúdo. E quando a gente está falando aqui de melhor conteúdo, não é o melhor conteúdo que você acredita, é o conteúdo que mais impacta o teu público-alvo. De repente, pode ser um movimento do próprio mercado, o que o mercado está pedindo naquele momento, você tem que estar de olho para uma oportunidade específica, ou de olho também num movimento voltado ali, não só especificamente para um nicho, mas onde esse nicho também pode ser afetado. A gente chama isso de inimigo comum, tá? Então, por exemplo, o inimigo comum, às vezes, todo mundo está falando de um preço alto ou de alguma coisa negativa em algum ponto. E você mostra um ponto positivo que está balanceando isso, sempre tem esse ponto, que é uma oportunidade. Por isso que muita gente fala que em época de crise o dinheiro troca de mão, porque sempre tem alguém que vê a oportunidade. E quem vê a oportunidade e oferece, começa a ganhar dinheiro de quem não viu. Mas isso aí é um outro detalhe. Mas vamos lá, você vai fazer um conteúdo específico para atrair o teu público-alvo. Só que eu sei que muitos de vocês não sabem direito quem é o público-alvo. Então, faça um estudo minucioso da tua persona, um estudo minucioso do teu público-alvo. E eu já falei, inclusive, em outras lives, que o nosso público-alvo, ele muda. Se a gente muda o produto, muda o público-alvo, tá? Se a gente muda o produto, a gente pode mudar a faixa etária, a gente pode mudar também o interesse e o comportamento de quem compra. Mas isso também é uma outra coisa, tá? Eu vou focar aqui nas dicas com vocês, mas vocês só vão entender a dica se eu der o fundamento dela. Então vamos lá. A dica número 1, vamos retomar aqui, é você criar um conteúdo específico para a tua persona. Isso chama boca de funil. A boca de funil é aquele conteúdo onde todo mundo se interessa. Então, por exemplo, é muito comum vocês verem em vendas, né? Eu trabalho muito com vendas, uma das chamadas de boca de funil é aprenda a vender mais. Todo mundo quer vender mais. Então, isso eu vou alcançar um número muito grande de pessoas que têm esse interesse. Só que nesse interesse também tem pessoas que não vão ter o comportamento de fazer o que precisa ser feito, tá bom? Então, aí a gente vai segmentando com o conteúdo. A segmentação primeira é entender o teu público-alvo. Fez isso? Ótimo, você vai criar um conteúdo para ele. Só que esse conteúdo vai pegar a boca toda do funil. E algumas pessoas já vão espirrar dali. É igual a live aqui. Ela dá uns picos, ela desce, porque quem fica? Quem fica é quem está interessado no assunto, tá bom? E faz parte do jogo, faz todo sentido isso, tá? Então, vamos lá, feito isso, você fez aquele conteúdo, você vai patrocinar esse público, esse conteúdo para o público segmentado. Como que você vai fazer isso? Você vai apertar o botão turbinar, literalmente, tá? Só que qual tá o segredo, gente? O segredo não está no botão, não está no recurso. O segredo está na comunicação e no público-alvo. Faz sentido isso para vocês? Quem está entendendo, coloca um eu para mim. Só para eu saber se vocês estão entendendo de fato o que eu estou falando. Feito isso, o que vai acontecer? Você vai fazer esse conteúdo, vai apertar o botão promover, e esse botão promover tem que ter uma segmentação. Qual é a segmentação? Então, vamos lá. Dentro do Instagram, a segmentação, ela não é tão excelente assim. A melhor segmentação está dentro do gerenciador de anúncio. Por quê? Porque é lá que a gente tem a organização de públicos. Mas é por ali que a gente começa, tá? A gente começa pelo público-alvo. Bom, vamos lá. Feito o conteúdo, entendeu o público-alvo, você vai apertar o botão turbinar. A primeira coisa que vai apertar, quando você apertar no botão turbinar, vai aparecer ali os objetivos, que são 4, tá? Vai aparecer o objetivo para visita no perfil, vai aparecer o objetivo de você patrocinar para mensagem,
para ir para o WhatsApp e link, tá? Você vai usar para visitar o seu perfil. Quando você utilizar isso, você tem que saber que a segmentação é o público que você quer atingir. Então, o que oferece ali de possibilidade? Localização. Então, se você tem um negócio local, fique ali na região, aperta a região e coloca o teu endereço. E aí você vai distribuir por raio. Se você quer um raio de 5, 10 quilômetros, 15 quilômetros, vai depender, tá bom? Aí você faz a escolha. Feito isso, você vai ter a outra possibilidade de segmentar. Essa outra segmentação está relacionada à faixa etária. Então, qual idade que o teu público-alvo está ali dentro de que faixa etária, tá bom? E lembra que depende muito do produto, não necessariamente você vai estar sempre com a mesma faixa etária. Ontem eu falei, inclusive, quem trabalha com joia, quem trabalha com moda, às vezes aquela roupa específica, ela cabe para um público que também é feminino, mas que é uma outra faixa etária, tá bom? Então vamos lá, faixa etária. Gênero, vai aparecer ali a possibilidade de você estar segmentando para homens ou para mulheres. Feito isso, a outra segmentação que você vai utilizar é interesses. Quais são os interesses que essa pessoa tem? E aí, você precisa ter o estudo da persona muito bem claro, porque senão aí é um momento que você se perde. Se você só der de comando a idade, a localização e a faixa etária, você corre o risco de errar muito. E o que vai afetar esse erro? Ou você vai trazer um público errado, ou você vai gastar muito dinheiro para trazer o público certo, porque aí a segunda segmentação vai estar relacionada ao conteúdo. Então, quanto mais você estiver próximo à persona, de fato, mais barata sai a sua campanha, ou seja, mais barato sai uma pessoa vindo te seguir, segmentada, uma pessoa certinha, tá bom? Então, vamos lá. Feito isso, você apertou o botão turbinar. E é muito provável que a pergunta agora seja: quanto que eu coloco nesse primeiro momento, que a gente está falando de boca de funil. Nesse primeiro momento, você vai colocar apenas R$10. Por quê? Primeiro, porque você está começando a testar uma campanha. Segundo, que para a gente começar qualquer coisa, a gente tem que ter métricas. E se você não tem métricas, você não consegue ter previsibilidade de venda, previsibilidade de quantas pessoas vão entrar. Então, essas métricas de imediato, elas são fundamentais. E quais seriam elas? Então, vamos lá. 2 métricas que você vai pegar imediatamente, 24 horas imediatamente após. Primeiro, quanto está saindo o clique? E eu sei que muitos de vocês vão falar, mas onde que eu fico sabendo dessas métricas? Você vai do lado direito, você tem o botão turbinar, depois que aprovou e turbinar, você tem do lado esquerdo o ver analytics, tá? Ver resultados. Então, você vai clicar ali, isso 24 horas depois de que ele foi aprovado, tá? Às vezes ele não é aprovado tão rápido. Pode demorar também 24 horas para ser aprovado. Então, vamos imaginar que no máximo em 48 horas, 2 dias, e eu aconselho que você comece isso numa segunda-feira, tá? Porque tem nicho que ele é muito forte no final de semana, mas tem nicho que ele é muito fraco. E como eu tô dando uma dica aqui geral, então eu aconselho todos que comecem na segunda-feira, que segunda-feira é aquele dia internacional do que todo mundo faz tudo, tá? Então vamos lá. Feito isso, o que vai acontecer é o seguinte: ele é aprovado em no máximo 24 horas. Essa aprovação acontecendo mais 24 horas, você vai ver o Analytics. O Analytics, como eu falei, é o botãozinho do lado esquerdo quando você olha o seu post, tá? Lado direito tá turbinar, lado esquerdo tá Analytics. Você clica lá. Você vai ver 2 métricas apenas. A métrica de quanto tá custando o clique, tá? Você pode ver 3. Quanto tá custando a pessoa ir pro perfil e quanto tá custando cada seguidor. Então, vamos pensar uma coisa. Possibilidades, tá? Muito comuns. Às vezes o clique está muito caro. Então, se o clique está caro, é porque as pessoas não estão clicando, logo elas não estão vendo o seu perfil, logo elas não vão te seguir. O que isso identifica? Isso identifica que não está boa ou a sua segmentação ou o que você está mostrando. Tem alguma coisa aí que está errado, tá?
E no olhômetro você já vai saber. Se você falar assim, eu acho que tá muito legal esse conteúdo, provavelmente errou na mão ali na segmentação, ou faixa etária, ou gênero, ou interesses, que é a maior probabilidade de estar errado, tá bom? Ou você vai olhar e vai falar, não, realmente essa arte não tá bacana, eu posso fazer melhor. Muda a arte, tenta o mesmo público e vê se melhora. Isso são testes, por isso que eu falei que num primeiro momento não pode colocar muito dinheiro, você está num período de teste, tá bom? Feito isso, 48 horas você avaliou, você vai começar a perceber que pessoas começam a vir mais para o teu perfil, começa a aumentar teu número de seguidores, ou não. Não tá, é porque tá errado, gente. Tá aumentando, beleza. Quanto tá custando cada seguidor? E aí no Analytics você vai ver. O período de 6 dias é excelente para você ter métrica otimizada. Porque a métrica de 24 horas, gente, é uma coisa. A média de 48 horas, essa métrica é outra. E 6 dias é o tempo que otimizou aquele teu conteúdo. Você pode, quando a gente tem um pouquinho já de pegada, para mim, 48 horas, assim, até 24 eu já tô ligada, mas é que eu faço isso todo dia. Para vocês que estão começando, vocês coloquem 6 dias, então isso, se você começar na segunda, vai até o sábado, né, porque aí vamos contar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É o 6º dia. O que eu faço? Eu deixo 5 dias apenas, de segunda a sexta. Então, eu já avaliei a semana toda qual foi o preço do clique, tá? Qual foi a quantidade de pessoas, de seguidores que entraram e quantas pessoas visitaram o meu perfil. Eu vou ter que avaliar o seguinte, olha, se 100 pessoas foram lá ver meu perfil e uma só virou seguidora, o problema está onde? Precisa avaliar em 3 pontos. Ou é na segmentação, ou é no conteúdo, ou é no perfil. Porque às vezes, a maioria das vezes, o problema está na bio não otimizada. Então a pessoa até vem numa pegada bacana, que ela identifica, poxa, tá bacana, tá? Eu gostei do conteúdo. A segmentação está correta, mas na hora que está escrito ali, visitar o perfil, a pessoa não se conecta com o teu perfil. Por que isso pode acontecer? Isso pode acontecer com a foto, não tá legal, a descrição não tá boa, a identificação não tá correta, a otimização não tá boa. Então, o que eu quero que vocês percebam muito? Que não é um anúncio que vai fazer a coisa performar, é um conjunto que faz performar. E esse conjunto é o que a gente chama de funil de vendas, tá? Então, ele deu start ali numa postagem, você chamou um público, esse público vai visitar o seu perfil e esse público vai fazer a decisão, vou seguir ou não vou seguir, tudo bem? Onde que está essa decisão? Ela está em cada parte do funil, a gente chama etapas do funil. Se tá dando ruim, alguma etapa tá errada. Fez anúncio, segmentou, apertou o botão turbinar, esperou 24 horas no máximo, foi aprovado, mais 24 horas, olha o Analytics e o Analytics vai te dar o espelho do que está acontecendo, tá? O que você pode considerar, Simone, deu certo? É quando o teu lead está custando entre 30 centavos e até explodindo R$1. Por que tem esse gap grande? Ele é grande, ele era bem menor antes, mas hoje ele já ficou maior. Por que tem esse gap? Porque tem muitas variáveis aí no meio do jogo, tá? Tem a variável do nicho, tem a variável do ticket que você vende, tem a variável de como tá o teu perfil, tem a variável do público, tem a variável do teu feed. E aí, gente, olha só, não abandone teu feed. Muitas pessoas, inclusive eu em algum momento, às vezes, a gente fica chateado de colocar um baita conteúdo bacana e não entrega suficiente. Isso tem a ver com o algoritmo do Instagram. Só que o que acontece? Quando você começa a gerar conteúdo para venda, para fortalecer a tua empresa, se o teu feed não estiver bem estruturado, você não gera a autoridade e a credibilidade necessária. Faz sentido isso para vocês?
Então, não se importe daqui para frente se vai ter 1, 2, 10 curtidas no teu feed, não importa. O que importa é você estruturar ali a tua comunicação, o teu posicionamento, a tua identidade digital e o que você de fato faz, que é a missão e o propósito da sua empresa. Naturalmente, as pessoas vão se conectando e a venda começa a acontecer. É passe de mágica? Não é, gente. Não tem. Aqui não tem magia. Aqui tem tecnologia, né? Alguém já dizia isso. Uma amiga falava isso, morria de rir, mas é verdade, tá? Então, eu tô dando para vocês estrutura de um funil de venda com anúncio.